Bom dia, bom dia. Vamos dar início ao nosso oitavo ou nono dia de live. Já me perdi, acho que é oitavo, acho que é nono. Bom, não importa. Mas hoje nós vamos falar sobre permissão. Você sabe o que é estar em estado de permissão? O que é estar em permissão com as pessoas? A maioria das pessoas que respondeu à enquete do Story disse que não sabe o que é estar em permissão. Como pode melhorar? A permissão é um dos 5 elementos da intimidade. É a permissão com você e com as escolhas dos outros. Você é viver num espaço de não julgamento, baixando as barreiras que limitam e impedem o seu receber de tudo e de todos. É estar em permissão em sermos quem nós somos e estar aberto para receber de tudo e de todos, sem julgamentos. É perceber que tudo são pontos de vista. Estar em permissão é ser quem nós somos, então. E também aceitar as outras pessoas como elas são. Não querer mudar o outro. Não querer convencê-los a serem do jeito que nós queremos. Aceitar as escolhas dos outros, mesmo quando você não concorda com elas. Em permissão, nós percebemos como o outro age, como funciona, mas não estamos em julgamento sobre o que achamos que eles deveriam fazer, que ele deveria fazer. Nós não nos alinhamos ou concordamos ou resistimos e reagimos aos julgamentos das outras pessoas. Por muito tempo na minha vida, eu tentava obrigar as pessoas a serem como eu queria que elas fossem. Eu não aceitava. Eu queria que elas fossem do meu jeito, do jeito que eu imaginava que era o certo. E não aceitava algumas atitudes que, no meu entendimento na época, não eram adequados. Isso acontecia principalmente em casa, com meu marido e meu filho. Eu queria que eles seguissem a forma que eu achava que era correta. Queria impor regras e controlá-los. Com isso, eu não permitia que eles fossem eles mesmos. E também não me permitia ser quem eu era. Estava sempre contraída, controlando, querendo que as coisas fossem do meu jeito. Com meu marido, isso causava muitas brigas. Eu queria provar que meu jeito era certo e ele queria provar que o jeito dele era o certo. Nunca chegávamos a uma conclusão, não funcionava. Discutíamos tentando provar que nossos pontos de vista estavam corretos. Havia muitos julgamentos do que era certo, errado, bom e mal. Nossa vida vivia em pé de guerra. Depois que eu conheci as ferramentas do Access Consciousness, as discussões acabaram. Eu entendi que tudo são apenas pontos de vista e que está tudo certo. Hoje eu consigo ficar em total permissão com as escolhas deles e com as escolhas dos outros, de todos. Mesmo que as escolhas pareçam destrutivas para eles, mesmo que o outro decida até morrer, são escolhas, tudo são escolhas. É olhar para tudo como um interessante ponto de vista, baixar as barreiras e não julgar. Com isso, eu passei a ter uma vida muito mais leve. E se eu não estiver feliz, só eu posso mudar. Eu posso fazer as minhas escolhas. Não depende do outro mais. Uma das ferramentas para estar em permissão com o outro e sair do controle é ficar no interessante ponto de vista. Agora, sempre que eu me pego discordando da opinião de alguém, eu fico no interessante ponto de vista. É simples. Eu penso mentalmente. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que você tem esse ponto de vista. Fico pensando até a energia se dissipar. É impressionante. Funciona muito. As coisas ficam leves e você consegue conversar de um outro ponto, com outra energia.
E se não dissipar, tente também pensar: tudo é o oposto do que parece ser. Nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser. Nada é o oposto do que parece ser. Quando você está em permissão com a sua vida, tudo funciona, tudo é mais leve. Você está em permissão com você? Você está se permitindo ser você, sem julgamentos? O quanto você está deixando que os seus filhos, o seu marido, a sua mulher, o seu chefe, seus amigos, seus pais, sejam como eles são? O quanto você está em permissão com todas as escolhas deles e também com as suas? E é isso. Você prefere ter razão ou ser feliz? Ficar tentando provar que está certo não funciona. Só traz discussões e, se você ficar no interessante ponto de vista, você verá como tudo fica mais leve. Tudo flui. E é isso que eu tinha para falar isso. Vamos viver hoje um dia de permissão? Então, baixando as barreiras, baixando as barreiras, baixando as barreiras, baixando as barreiras, baixando as barreiras. E vamos sair do julgamento. Julgamento do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal. Para nós, para os outros. Apenas aceitando as escolhas dos outros. Percebendo que cada um escolhe no momento certo. E escolhe o que é bom para ele. São escolhas. Escolhas. E não adianta nós queremos mostrar que o nosso jeito é melhor. Depois que eu fiz que eu comecei a fazer terapias, eu queria que todo mundo também fizesse, porque eu achava que seria bom para todos. Eu fiz constelação, queria que todo mundo fizesse também. Fui pro patchwork, fiquei encantada, queria que todo mundo também escolhesse isso. Mas não é assim, cada um tem as suas escolhas, cada um tem o seu caminho. E tem a hora também certa de despertar ou não nessa vida. E é só nós estarmos em permissão para que cada um faça o que é bom para ele. Tá tudo certo sempre. E é isso. Assim nós conseguimos viver de forma mais leve, mais divertida e mais feliz. E tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória. Fique na pergunta, baixando as barreiras, em permissão e sem julgamento. Como pode melhorar? Como pode ser mais divertido? Ter uma vida leve, feliz e agradável. Eu tirei uma cartinha ontem que estava bem alinhada com o que nós estamos falando aqui. É uma carta desse baralho do Patchwork, que diz assim: que todos vocês se tornem cada vez mais conscientes das suas defesas, das suas barreiras, que possam perceber que isso faz ao sistema como um todo, aos seus processos mentais, à sua faculdade de sentir, ao seu sistema físico, à sua vida espiritual. Que vocês possam, assim, tornar-se capazes de se entregar, de receber, de examinar, de discriminar, de objetivamente olhar para a questão sem se defender, e de não mais pensar e sentir em termos de o que é o certo versus o errado, e consequentemente ser capaz de experienciar os outros e de aproximar-se deles. Com a defesa, você se separa dos outros e não mais se aproxima de ninguém. Bom dia, Diziene. Já estamos terminando aqui, falando sobre permissão. Que as bênçãos que foram estendidas para você novamente essa noite lhes ajudem, particularmente neste aspecto, para o seu trabalho posterior e lhes ajudem a libertar-se das obstruções mais prejudiciais dentro de si. E é isso que essa cartinha diz. Então, vamos praticar hoje a permissão, o não julgamento, a aceitação das escolhas dos outros e das nossas. E como pode melhorar. É isso que eu tinha para falar hoje. Até amanhã. Um abraço. Bom dia, gente. Tchau.